Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre a economia política da comunicação. Olá, eu não sou o Guilherme ou a Gabriela, que vocês estão acostumadas e acostumados a ouvir. Desta vez sou eu, Anderson Santos, que apresento Jogando Dados. Neste podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e, por isso, também é parte da estrutura da sociedade capitalista. De 1º de junho a hoje, foram 10 episódios que entraram no feed do Jogando Dados para tratar da categoria trabalho na perspectiva da economia política, da informação, da comunicação e da cultura, ou EPC, como a gente fala mais. Após passarmos por diferentes tipos de trabalho, com o auxílio de 5 pesquisadoras e 4 pesquisadores convidados, chegou a hora de avaliarmos a série. Para isso, resolvemos inverter a lógica de participação na bancada, Então, Manuel e eu falamos um pouco menos e hoje a gente vai escutar mais Guilherme e Gabriela. Eu já começo, inclusive, cumprimentando Gabi, Gabriela, como é que tá por aí? Como estão as coisas? Fora o São Paulo, que a gente brincava nos bastidores. Oi, Anderson, tudo bom? Oi, Guilherme, oi, Manuel. O São Paulo, não tá muito fácil. Mas, na medida do possível, tá tudo certo aqui. Mas é isso, A gente tá nas respostas prontas, a gente tem que sempre ponderar. Guilherme, e por aí, como é que estão as coisas? Opa, Anderson, Gabriela, Manuel, por aqui, tudo daquele jeito, Mais uma semana, mês de agosto entrando, tivemos o aniversário da minha avó, 80 anos virtual, então imagina, 7 filhos e filhas vivos dela, todo mundo tentando logar numa sala de Google Meet, foi mais interessante do que, acredito, as aulas virtuais aí com as risadas. Tristes, Mas, enfim, seguimos aqui com saúde, que é o que importa. Isso é importante, aproveitar as tecnologias digitais nas dificuldades, mas evitar a questão da presença física, até por respeito mesmo, As pessoas que poderiam ser mais agravadas caso pegassem isso. A gente vê muita gente saindo de casa, porque a comemoração importa, não sei o que, não importa é ter todo mundo bem, todo mundo com saúde, em primeiro lugar. Manuel, a gente também, eu comentei na semana passada, os problemas do futebol brasileiro e as coisas pioraram, Como é que estão as coisas por aí para você? Oi, Anderson. Oi, Guilherme. Oi, Gabriela. Não, hoje não é dia de falar futebol, não. Por N aspectos, gol contra, tal, tá difícil. E o Central não devia nem estar rolando, Não devia nem estar acontecendo. Mas, enfim, estamos indo, cara. Até voltamos às aulas remotas aqui na universidade essa semana que passou e vamos tocando aqui as questões. Cuidando da saúde, cuidando das crianças, cuidando das atividades remotas das crianças também. Então, é isso. Espero que todo mundo esteja aí também com condições de cuidar da saúde. Então é isso, o mais importante mesmo. Então, a gente resolveu hoje, fazer um episódio mais solto, mais livre em termos de avaliação da série, como eu disse. Foi um bom conjunto de episódios, Foram 10 que a gente gravou. Lembrando que teve a participação com o Júlio, a gente dividiu em 2, por conta do tempo. E também, explicando que alguns desses episódios ficaram com mais de 1 hora. A gente vem tentando manter 1 hora como padrão, porque a gente acredita que na série normal do programa é importante a gente ter todo o tempo possível para aprofundar e, claro, tendo um limite máximo desse tipo de gravação. E aí eu vou tentar pegar aqui, pela ordem que a gente discutiu, para além da apresentação da série sobre o trabalho, a gente começou com o Rodrigo Moreno Marques tratando do conceito marxista. Guilherme, acredito que já neste episódio, mas isso foi retomado nos seguintes, a gente conseguiu delimitar bem, as diferenciações em relação ao conceito
conceito de trabalho, que é algo que está em disputa entre quem estuda comunicação e trabalho, ou trabalho na comunicação. Acho que sim, Anderson. Acho que esse episódio com o Rodrigo deixou bem delimitado também a importância de voltar ao Marx, né? O Rodrigo deixou várias referências para discutir o conceito a partir do Marx e não tentar propor alguma nova análise, alguma nova abordagem ou deixar de lado a abordagem marxista do Marx para tentar propor uma nova categoria de trabalho, né? Acho que isso é importante e ficou também, acho que para gravar, né, eu sempre falando com os amigos meus num curso, né, que a gente deve pensar o trabalho enquanto produtor de valor. Acho que ali é o começo. E não é desprezar alguma função, alguma atividade exercida, não enquadrar ela enquanto trabalho em termos marxistas, ou seja, enquanto produtora de valor, né? Pra gente que tá começando a estudar, tá começando a entrar nessa seara, não precisa tentar achar uma forma de provar que tudo é trabalho e, portanto, tudo produz valor. Até porque acho que algumas coisas que a gente vai vendo, outras leituras que a gente vai fazendo, é que é necessário cada vez menos trabalho, né? Mas a gente ainda está organizado ao redor de uma sociedade que leva o trabalho enquanto categoria que fundamenta a produção de valor. Mas acho que o episódio com o Rodrigo é bem interessante e também para marcar isso, né? É preciso de voltar ao Marx, né? Não é que o Marx está ultrapassado, que a gente pode largar, que ele não tem nada a acrescentar, que acho que não, o exercício é tentar interpretar o Marx a partir do Marx, né? Não tentar largar ou tentar criar uma coisa nova, como acho que é principalmente grande parte dessas leituras, né? Tentam achar um trecho de tal lugar que aparentemente dá abertura para a gente interpretar que o usuário também está trabalhando na internet, né? Estava lembrando de um artigo da minha iniciação científica lá em 2018, que eu até comentei aqui, que eu entrei na Economia Política da Comunicação lendo uma discussão sobre trabalho, usuário na internet, né? Que eu li uns artigos do Dallas Smith, do Christian Fuchs, do Marcos Dantas, do César Bolanho e com o Eloy Vieira, que num primeiro momento também me pareceu que era o mais apropriado considerar a atividade do usuário como produtiva, né? Mas de um ponto de vista que parece que nós estamos tão inseridos nessa lógica, né, que nós estamos realmente trabalhando a todo momento. Mas depois a gente vai refinando, acho que a série ajudou bastante nesse sentido também, para perceber que como a gente precisa cada vez menos de trabalho na sociedade, né, diria eu, né, a gente em teoria precisa cada vez menos de trabalho, a gente vai vendo como essas crises estão permeadas também por essa diminuição da necessidade de trabalho na sociedade, ao mesmo tempo em que ainda o trabalho é a quantificação de valor na sociedade capitalista, né? Então acho que a série é interessante para a gente pensar essas questões relativas ao trabalho e, com certeza, voltar ao Marx como ainda não vou dizer um horizonte, mas como ainda uma chave de análise que pode nos dar muitas ideias e possibilidade de interpretação. Isso. Gabriela, depois desse episódio, a gente ainda contou, a gente tratou de duas categorias ou de duas possibilidades de trabalho que são mais próximas ao que a gente faz, né? Primeiro com o César Bolanho, né, a subsunção do trabalho intelectual, e depois foi tratado o trabalho cultural com a Verlane Aragão Santos. No trabalho intelectual, a gente já ali fez algumas discussões como a gente já vinha fazendo antes, né, sobre o próprio papel e do profissional jornalista, né, e no trabalho cultural entrando em outras profissões também. Para você, né, a gente não comenta, tenta não fazer essa diferenciação aqui no podcast, né, a gente não se apresenta enquanto doutor, doutorando, mestrando ou graduando, mas você é graduanda, né, entre nós, é a graduanda do grupo que trabalha conosco. Para você, qual foi a importância, especialmente desses episódios iniciais, né, para se entender enquanto trabalhador ou enquanto futura trabalhadora? Então, Anderson, eu acho que nem só como futura trabalhadora, mas, por exemplo, no meu artigo de iniciação científica que eu estou fazendo agora, eu cito muito o César, né? Inclusive sobre isso que ele fala da Revolução Industrial e tal. Inclusive, ele fala, né, no episódio que a Revolução Industrial está banalizada, né? A gente hoje em dia pensa que só existe evolução industrial a partir de um boom de inovação. E a visão do Marx, que também é falada pelo César, é que
que tem um momento de ruptura que vai se desdobrar com o tempo, né? E é sobre isso que eu traço na IC. A gente fala sobre a crise do capital que está presente nas eleições de 2018 com o Bolsonaro, que é da era digital, né? A desinformação na era digital, né, vai ser bem presente no meu trabalho e também é super baseada nos trabalhos, nos artigos do César Bolanho. Sobre o trabalho cultural da Verlane, infelizmente a gente teve um problema de áudio, né, no episódio, mas foi sensacional mesmo assim. A gente pôde entender que hoje tudo vira, tudo é trabalho, tipo, no sentido de o músico, o artista, tá tudo completamente engendrado no trabalho, né? Eles vão, então, tanto os artistas quanto os músicos, eu acho que dá pra gente até colocar o jornalista, né, nesse caso também, vai ter uma fetichização em relação aos trabalhos deles, né? Bom, esses trabalhos vão ter que lidar com a desconfiança, né, da opinião pública quanto à fetichização em relação aos seus trabalhos. E a apropriação do trabalho cultural, criativo e intelectual, eles ganham contorno baseado exatamente na difusão das novas tecnologias também, né, como a internet. Até agora a gente pode ver as lives que são todas produzidas, né, conforme o capital manda, né, vamos falar. Bom, aí eu acho que o jornalismo está nessa também, então eu não tenho muita perspectiva boa assim de trabalho na minha área mesmo. Eu gosto mais vou ficar no trabalho intelectual aqui de professor e tal, porque essa parte que lida mais com o capitalismo mesmo, propriamente dito, e tipo com o pensamento capitalista já não me é muito, sei lá, importante não, mas já não é muito legal para mim, né? Essa parte prática mesmo. Não, é isso, né? O dilema, especialmente quando a gente está na metade final, né, dos cursos de jornalismo e tal, que é que a gente se vê próximo a um mercado que tem um monte de problemas também decorrentes disso. E aí, para colocar o Manuel também para comentar agora, Manuel, a gente fez nessa primeira parte, né, creio que com Rodrigo, César e Verlane, uma base que vai seguir depois para os estudos sobre o trabalho, né? Enfim, é a base, e isso é importante a gente deixar claro, né? Eu co-lidero o CEPCONFAL com o Júlio Arantes, você lidera o Cubo aí na UEL, mas essa é a nossa base, é o nosso entendimento sobre a categoria trabalho, especificando naquelas possibilidades de estudo que são mais próximas, né? O trabalho intelectual e o trabalho cultural. Como esses episódios ajudam a deixar claro também, né, o nosso posicionamento enquanto grupo que se baseia numa trajetória teórica e trajetória metodológica, que é algo que a gente comenta muito nos bastidores, até por conta da Olympic Brasil, que é a gente tem um mapeamento da EPC com diferentes locais, né? Como esses episódios podem levar a quem nos escutou e a quem pode escutá-los mais à frente a ter uma definição a partir da nossa perspectiva, né? Como isso pode nos ajudar, inclusive, em termos de disputa epistemológica, para usar um termo da primeira década deste século do César Bolanho. Anderson, primeiro dizer que já as tuas questões para Gabriela e Guilherme foram importantes e demarcam esse primeiro aspecto, né, que vai desembocar na tua questão, que é o interesse no caráter formador, né, do podcast, né, do Jogando Dados. Então, sempre esse interesse em saber qual é o impacto, digamos assim, né, como isso chega, e o interesse em levar as concepções, vamos dizer assim, da EPC para mestrandos, para quem está fazendo sua pesquisa, para iniciação científica, então para os graduandos chegando nisso. Então a gente tem feito, sobre suas também indicações, uma série de encaminhamentos para levar essa dimensão formativa, que é um dos lances que acho que tem nos interessado. E aí, essa dimensão formativa, ela tem, obviamente, um fundamento, uma base, vamos dizer assim, teórico-conceitual, né?
que é uma concepção muito específica, determinada e fundamentada, que é a economia política da comunicação, baseada numa perspectiva crítica e dialética do pensamento marxista. Então, eu acho que os primeiros episódios desta série sobre o trabalho apresentaram isso de uma maneira muito satisfatória e com personalidades importantes desse campo, né? Então, o Rodrigo tem feito um trabalho muito interessante sobre isso. O Rodrigo é muito cuidadoso e didático em explicar os termos, em voltar à fonte e buscar na explicação marxiana, sem necessariamente ser só uma escolástica, né? Então não é para buscar o Marx só porque a gente escolheu o Marx entre diversos autores ou, enfim, teorias no supermercado da academia, né? Então, é um retorno, um fundamento no Marx baseado no interesse específico da crítica do capital e entendendo que ali ainda se encontra a chave para explicar o que a gente está vivendo, né? Então, o Rodrigo faz isso muito bem para o campo da ciência da informação, mas não só, ele traz para nós, num quadro geral da informação, comunicação e cultura, a capacidade crítica do que o Marx pode oferecer. Então, acho que fez isso muito bem, foi, foi bastante proveitoso, né? Então, a gente conseguiu ver então no episódio do César essa que é um farol para nós, essa dimensão, né? A perspectiva do trabalho com uma importância crescente, vamos dizer assim, na pesquisa, né? Na abordagem que o César vai trazendo. Então, isso também é muito significativo. Eu tenho estudado exatamente nesse momento sobre a obra do César, e nessa passagem ah, que o Indústria Cultural, Informação e Capitalismo representa, nós vamos ver uma progressiva importância do conceito de trabalho na obra do César, né? Até a dimensão do que eu acho que é o conceito decisivo da subsunção do trabalho intelectual, coisa que a gente ainda vai voltar a discutir e que já estava, que no episódio eu acho que ficou muito bem delimitado como uma categoria central, veja. Então, eu acho que é isso que é importante, né? Então, a economia política da comunicação não estudar só uma dimensão como se fosse assim secundária, paralela, enfim, da dinâmica do capitalismo, mas entender a forma comunicação e aí, consequentemente, o trabalho aí envolvido como um aspecto central do capital. E a Verlaine, com a discussão sobre o trabalho cultural, é, ela refina este debate em níveis empíricos de análise, né? E ela faz isso com uma qualidade que é invejável e impecável, né? Então, trouxe para nós também, com o rigor e o didatismo que caracterizam, né, a pesquisa da Verlaine, essas dimensões conceituais e as possibilidades, inclusive, de esquemas e o caminho para organizar esses esquemas e aplicar em outros, em diversos, vamos dizer assim, diversas experiências, né, que a Verlaine tem de uma leitura muito profunda do Marx, e aí não, então, portanto, não é só um empirismo qualquer, né? Mas é porque ela consegue fazer justamente algo que é muito decisivo na perspectiva da economia política da comunicação, que é o chamado trabalho do concreto, né? Então, partindo das categorias mais abstratas e rumo a uma avaliação do concreto. Então, quando ela discute o trabalho cultural e ela ainda é muito potente em observar isso funcionando nas experiências que ela estudou da música e etc. Então, eu acho isso muito significativo. Eu acho que então essa primeira leva traz as bases efetivas e o caminho para as discussões concretas que a gente faz na EPC e fiquei muito satisfeito. Queria saber se vocês também ficaram.
Guilherme, pode falar, levantar a mão primeiro. Não, sim, acho que eu ia aproveitar antes a fala do Manuel quando ele começou a falar do César, né, e da subsunção do trabalho intelectual, que eu tava reouvindo o começo do episódio com a Verlane aqui antes da gravação, né, porque como a Gabriela falou, a gente teve um pequeno probleminha com o áudio, então não ficou perfeito, digamos, mas eu tava reouvindo a primeira resposta dela colocando o caminho, né, de abordagem, né, e ela passou lá do Marx, passando pela escola de Frankfurt, pela escola francesa, que é o caminho que o próprio César Bolanho vai fazer, né? E acho que é interessante para a gente pensar, a gente, né, enquanto trabalhador cultural da comunicação, ou os trabalhadores mais diretamente ligados à cultura, no sentido, digamos, de produção artística, né? Como que se dá esse limite da subsunção do trabalho intelectual, ou talvez, né, acho que para a gente pensar extrapolando aqui um pouco os termos, até quando esse limite ainda vai se impor, que a Verlaine até falou, né, o limite que o Benjamin colocou da obra de arte, a reprodutibilidade técnica, né? Ainda precisa de alguém para criar, para fazer a primeira, para criar alguma coisa que depois vai ser replicada, reproduzida, né? Então só queria lembrar também essa primeira resposta da Verlaine e o caminho que ela traça no comecinho do episódio, que eu achei bem interessante e que acho que vale para a gente pensar bastante, né? Principalmente nessas discussões agora de aula remota, que apareceu bastante para a gente, criação de bancos de dados, gravação de aula e tal, acho que fica bem latente esse tema que muitas vezes ele é deixado de lado, né? Quando a gente pode não estar percebendo que estamos, né? Não sei se tanto eu, mas mais vocês, Manuel, Anderson, que vão dar aula remota, não sei, já estão dando, criando essa primeira, entre aspas, obra de arte que depois vai poder ser reproduzida, né? Isso na verdade, por estar afastado para o doutorado, eu consegui, por enquanto, escapar disso, né? Vamos ver se daqui até abril do ano que vem tu consegue ter um cenário melhor. Gabriela, você também gostaria de comentar algo? Eu só ia comentar também do. Igual o Manuel falou, eu achei bem isso também, que os dois primeiros episódios foram bem teóricos, ao meu ver, e daí, tipo, o da Verlaine veio concretizar aquilo que o César e o Rodrigo falaram, né? Eu acho que ali no da Verlaine a gente começa a ver como que tá tudo ligado nisso, tipo, é toda uma estrutura que ainda funciona da mesma forma como Marx escreveu lá nos primeiros nos estudos dele, né? É importante, né? Eu brincava conversando com a Verlane que a área precisa ler mais o que ela produz, né? Enfim, dessas outras relações que envolvem a construção de um subcampo ou de uma disciplina científica é de que algumas pessoas acabam passando e a gente não consegue acompanhar a produção e o episódio a gente saiu empolgadíssimo, né? Todos nós saímos empolgados com o episódio com a Verlane. É uma pena que deu alguns problemas de áudio, mas é uma pessoa que a gente pretende tratar mais, né, da sua obra, assim como de outras pessoas da área, ainda que a gente tenha, claro, né, seja digamos, a gente siga algumas questões conceituais e temáticas de César Bolanho, né, mas há outras pessoas que, partindo disso, têm um conjunto de produção muito importante para a área. E aí, seguindo, né, eu vou colocar um bloco aqui. Talvez os 3 episódios que tiveram um pouco mais de distanciamento para essa linha inicial, digamos assim, né? Curiosamente, sobre os empregos de merda, né, com o Rodolfo Londeiro, é o episódio com mais escutas da série, né, mais plays pelo menos, né, tem 73, e é o terceiro que teve mais plays, né, mais tentativas de escuta dentre os mais de 30 que a gente já gravou, que a gente já disponibilizou, né? Contando aí o Dados na Mesa e Como Jogar Dados. E logo depois a gente foi para 2 com Júlio Arantes, né, que é a comunicação em fábricas recuperadas por trabalhadores e o método para pesquisar a comunicação em fábricas. E nesses dois, do Júlio, o do Rodolfo, a gente parte de um conceito, né, em inglês que a gente traduziu assim, já recebeu e-mail,
questionando a tradução e tal, mas é um conceito de um pesquisador anarquista. E no caso dos episódios com o Júlio, a gente teve, né, uma divergência sobre essa questão do conceito de trabalho, que ele atua ou ele trabalha, ele parte de uma perspectiva diferente, entendendo a comunicação como ontológica, assim como o trabalho, né? Porque não haveria uma diferenciação histórica tão clara. Guilherme, no caso desses 3 episódios, né, o que primeiro, né, por que você compreende que o de Empregos de Merda tenha chamado tanta atenção, né? Acho que foi o único que a gente recebeu e-mail perguntando sobre ou querendo mais informações. E no caso dos dois sobre o Júlio, a importância, apesar dessa divergência, né, a importância que a gente tem de trabalhos na EPC ou próximos à EPC que estudem comunicação para além dos meios de as plataformas midiáticas, né? Acho que qual a importância da gente ter e poder discutir trabalhos assim. Então, 2 perguntas sobre esse bloco de episódios. Acho que o emprego de merda chama atenção, né? Acho que acima de tudo a gente percebe que até nos nossos podcasts o título ele é meio, eu não vou dizer caça-clique, né? Porque a gente foi fiel ao que está sendo traduzido, né? A orientação dos outros títulos de episódios que a gente pensou e colocou, né? Mas acho que chamou a atenção, né? E ainda mais como a gente discutiu com o Rodolfo, né? E a gente comentou em outros momentos, nessa seara de home office, pessoas em casa, vendo que as suas funções, ou percebendo cada vez mais que as suas funções demandam muito menos tempo do que elas são contratadas para fazer, ou que não tem significado algum, né? Que é até uma coisa, de certa forma, depressiva, que o Rodolfo até comentou isso por cima, que é um tema que interessa ele também. E acho que com relação aos 2 episódios com o Júlio, foram interessantes. Primeiro, acho para a gente também não fechar as nossas discussões, acho que é uma coisa que a gente deixou bem claro no episódio, que são divergências, mas as divergências passam por leituras, discordâncias, discussões e tentativas de aproximação até onde dá, né? Acho que isso é importante também para não parecer que a gente, sei lá, de alguma forma defende uma linha e não vai saber nem ler as outras linhas. Mas também achei interessante o trabalho do Júlio, por ser com cooperativas recuperadas por trabalhadores, foi interessante para a gente perceber os limites também dessas, entre aspas, novas formas de sociabilidade ou de organização do trabalho, né? Acho que são questões que ficam para a gente, são leituras que aparecem bastante e que vão desembocar em outras discussões como a do trabalho digital, né? De certa forma, pelo que eu entendo, e aí me corrijam, claro, se não for exatamente isso, mas essa leitura de que é meio que tudo que nós fazemos é trabalho, ou não tem uma distinção clara entre o que é trabalho, o que é, sei lá, lazer, atividade, e aí a comunicação entra nisso também, principalmente nesse ambiente mediado por plataformas. Acho interessante também, pensando na pesquisa do Júlio e não pesquisar plataformas, né? Uma questão que o César Bolanho falou, que ele não gosta eu não lembro se ele falou aqui no episódio ou em algum outro local que eu vi, que ele não gosta do termo de trabalho digital, né? É trabalho, se ele está no meio digital ou no análogo, ou no meio tradicional ou não, ainda é trabalho, o meio, digamos, pouco importa, né? Acho que é interessante para a gente também colocar o pé no chão, às vezes queremos analisar direto as plataformas, pensar se nós estamos aqui trabalhando por essa plataforma na qual nós estamos gravando o podcast aqui do Jogando Dados, mas não tem um conceito assentado do que é trabalho, do trabalho de acordo com a análise marxista. Então acho que os 2 episódios também foram interessantes para a gente perceber isso, né? E, claro, nas análises empíricas, os limites no trabalho do Júlio, acho que fica claro essa comunicação dentro das fábricas, né? Pelo menos pelo que eu li, que ainda assim é uma forma de organização, apesar de não ter um patrão em algum caso, ainda é uma forma de organização ao redor do trabalho. E acho que no episódio com o Rodolfo chamou atenção
por causa disso, né, também, esses empregos de merda, né, a análise de que, como a gente está organizado ao redor do trabalho, cada vez menos a gente precisa de trabalho produtivo para botar o sistema para funcionar, digamos, porque a gente tem muito um desenvolvimento alto das forças produtivas, um grande desenvolvimento das forças produtivas, foram criados uma série de empregos, né, para pessoa estar ocupada, poder participar, digamos, da sociedade, né? Eu acho que a ideia um pouco do emprego de merda que chama atenção é isso, né? De repente você se perguntar, e eu acho que grande parte dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes, assim como nós, os nossos grupos mais próximos, pararam para se perguntar, talvez depois de ter lido alguma coisa do David Graeber, o próprio livro, ou alguma outra entrevista, ou ouvido o episódio, será que o meu emprego é de merda? Quem será que tem um emprego de merda? Vamos pensar aqui, né? Eu acho que isso é uma questão bem interessante também para voltar naquela primeira fala que eu fiz aqui, que é não é uma disputa moral sobre, nossa, o meu trabalho é produtivo, eu sou produtor de valor, é mais pra gente perceber como é contraditório, né? A gente quantificar o valor a partir do trabalho e cada vez menos precisar dele, né? É o paradoxo que, aí aproveitando para incluir um autor que a gente não trouxe aqui nessa série, mas esperamos em breve gravar um podcast com ele, né? O Rui Sardinha Lopes, eu estava lendo o livro dele, que ele coloca, né, esse paradoxo do desenvolvimento das forças produtivas no livro dele, Informação, Conhecimento e Valor. Gabriela, você queria falar também sobre o episódio, né, dos empregos de merda. A Gabriela, como a gente fala ao final de cada episódio, trabalha, acaba atuando especificamente com algumas mídias sociais, né, Facebook, Instagram, e você viu diferença, né, nas visualizações em relação ao episódio sobre os empregos de merda, né? Sim, eu vi sim. A partir do episódio do Rodolfo, né, sobre os empregos de merda, a gente teve um aumento do alcance no Instagram. Que antes era tipo 50, tava por aí, subiu para 70 a partir disso e continuou. Bom, eu acho que isso acontece até porque a gente começou meio que a falar línguas, né, do Instagram, do Facebook, que é um tema que chama atenção e é mais descontraído, né? Vai seguir a lógica dessas redes sociais, tipo, pelo menos pelo título. Lógico, em tudo segue essa lógica mais descontraída das redes sociais. É o tema que a galera que tá no Facebook e no Instagram talvez se identifique um pouco mais, né? Aí depois disso teve outros trabalhos também que tiveram um grande alcance, mas aí eu vou comentando conforme a gente vai falando. Manuel, a discussão com o Júlio foi boa, né? Porque, como eu disse na pergunta anterior para você, se a gente tem uma visão clara, ou está tentando construir, com Jogando Dados, uma visão clara sobre a nossa linha teórico-metodológica, mas a gente também nunca se furtou a citar ou referenciar outras. E o episódio com o Júlio acabou sendo um marco dessa questão, né? Você mesmo já tinha citado o trabalho do Marcos Dantas, né? Creio que no episódio com o Rodrigo, que tem uma visão um pouco diferente, uma interpretação um pouco diferente sobre o conceito marxista, mas é um trabalho importante, enfim, dentre outras coisas. Primeiro destacar que eu acho que você foi, Anderson, muito feliz aí na descrição este bloco, né, com o episódio com o Rodolfo e os 2 episódios com o Júlio. Eu acho que a gente apresentou uma coisa que é muito interessante. Porque se no primeiro momento a gente apresenta, por assim dizer, uma ortodoxia, ou seja, os caminhos de análise que adotamos, a gente, neste outro bloco, sugere que essa ortodoxia não é um dogmatismo, porque, pelo contrário, ela está interessada no debate, né? Portanto, em observar e fazer diálogos e discussões com os pontos e elementos que estão aí presentes para a gente fazer a crítica e a avaliação. Então, eu fiquei muito satisfeito, especialmente, assim, particularmente a discussão com
o Rodolfo, porque o Rodolfo é um colega aqui da Universidade Estadual de Londrina e tenho trazido o Rodolfo para a discussão da economia política da comunicação, sem necessariamente fazê-lo sugerir que este caminho se siga exclusivamente, autoritariamente, digamos assim, por uma base marxista. Pelo contrário, temos feito aqui um debate muito interessante e tem especificidades desse episódio que nos tocam aqui, porque a gente vai discutir o Graeber por um interesse em comum e lembrar que o Graeber, que não é um autor da comunicação, mas ele dá atenção na pesquisa dele, né, na etnografia, por assim dizer, que ele produz, bastante atenção a um campo que é próprio da comunicação, que é o das relações públicas, porque foi uma das profissões que se apresentou como muito característica nessa dimensão do emprego de merda, e isso foi bastante impactante aqui também no nosso departamento, enfim. Então está abrindo desdobramentos que vão ser interessantes. Em geral, porque as pessoas ou se sentem, eu acho que mais ou menos assim, né? Aqueles que sempre críticos, né? Então já se sentem estimulados a entender as especificidades do debate do Graeber e o pessoal, ou o contrário, né? Os colegas que são mais próximos ou enfim que estão ali na lida da defesa do emprego e da área de atuação profissional, vamos dizer assim, se sentiram às vezes impactados no sentido problemático, né? De caramba, como assim emprego de merda, e tal, né? Então eu acho que foi relevante e vai ter desdobramentos aqui no nosso departamento, tal, de pesquisas que são relevantes. O Rodolfo já vinha fazendo orientações, enfim, pesquisas que envolviam essa dimensão do trabalho, não era só do RP, jornalistas também. Enfim, ele orientou 2 TCCs que eu tive o prazer de participar das bancas no ano passado, da Rafaela Gil Ribeiro e da Paula Zambrini, então, que envolviam trabalho, uma em RP e outro em jornalismo. Foi interessante, e aí esse lance do Graeber só trouxe mais molho, tal. E eu acho que a gente incorporou bem. É um tema que deve nos ser caro, e o marxismo tem coisas a dizer sobre o trabalho do Graeber, incorporar e ver os seus limites. E aí no debate com o Júlio também foi muito bacana por conta da gente conseguir avaliar uma outra coisa, que é dentro do próprio âmbito do marxismo, diferenças e elementos de abordagem que são distintos, e ainda assim se faz debate e a gente vai somando e superando os limites e trazendo novas, enfim, concepções, né, aspectos críticos. Seguindo para o bloco final, né, a gente vem destacando muito isso na Olympic Brasil. Na verdade, a gente foi provocado a tratar melhor disso, né, das relações raciais, de racismo, relações de gênero, do patriarcado. E os 2 últimos episódios trataram disso, né? O primeiro com a Ivonete da Silva Lopes e a Tamiris Anunciação. Episódios importantes, foi uma boa discussão, né? Para a gente compreender como isso está presente tanto especialmente, né, no trabalho intelectual, nas formas como mesmo as nossas entidades de pesquisa se organizam, nossos programas de pós-graduação, e também, né, no trabalho da jornalista e do jornalista. E o último episódio sobre as questões de gênero, tratando também, né, isso a Ivonete já tinha comentado no episódio anterior, de como essas relações desiguais acabam aparecendo também no trabalho da jornalista e do jornalista, para além mesmo, né, dos 2 casos, né, para além do assédio ou da violência mais explícita, né, para além do racismo e do machismo mais explícito, a gente tem essas questões como estruturais. E aí foi interessante, especialmente o último episódio, que a gente sentiu, né, que a Gabriela ficou mais solta para fazer a discussão, para comandar o episódio, para a gente foi muito bom.
Gabriela, como você avalia estes 2 episódios, né? E o tanto que a gente, do ponto de vista teórico, da necessidade da gente discutir muito mais isso do ponto de vista marxista ou marxiano, mas especialmente da EPC, e o quão foi importante ter estes 2 episódios para a gente discutir esses temas numa perspectiva crítica, ou ao menos para jogar os dados para que a gente possa discutir mais à frente numa perspectiva crítica. É, Anderson, eu achei que foi muito importante, até porque são assuntos mais recorrentes, né? Tanto nas redes sociais como na própria televisão, nas propagandas e tal. Então é uma coisa que tá bem alta hoje em dia. Inclusive, falando sobre a televisão, né? É legal lembrar que a Ivonete e a Tamires, elas falaram sobre essa questão da mídia tentar provar uma diversidade que não existe, né? Que não adianta só colocar uma apresentadora negra lá para cumprir o papel de mídia coletiva e pronto, entendeu? Não é isso, né? É uma coisa estrutural. O capitalismo continua explorando a identidade racial para ganhar dinheiro. Então, e do mesmo acontece com o feminismo, né? Como eu e a Rafa falamos, às vezes a gente vê propaganda que prega o empoderamento feminino e tal, mas elas estão só reproduzindo a lógica machista do capital. Eu sempre vou achar importante falar sobre essas coisas, porque apesar de às vezes ser uma coisa superficial nas redes sociais, tipo, ainda assim é importante a gente comentar sobre isso e falar sobre isso e tentar mudar alguma coisa sobre isso, né? Tanto no próprio assunto como na questão da universidade também, né? Trazer mais pesquisadoras mulheres para cá. Legal que agora, prestando atenção nesse último bloco que a gente separou aí, foram só mulheres que falaram, inclusive, né? Tamires, Ivonete, a Rafa arrasaram muito. E eu acho que é isso, que a gente tem que continuar lutando por essas coisas, né? Contra a lógica do capital. Só que é uma coisa muito difícil porque envolve toda a estrutura do capitalismo. Sim, são discussões importantes e porque são essenciais, né? Antes mesmo de entrar em certas situações que aparentam ser conflito, acho que a gente tem que admitir quando a gente não faz certas discussões. E aí, ainda que a gente não faz, né, a gente um grupo, né, Guilherme? Porque dos 4 nomes que a gente citou aqui, né, Ivonete da Silva Lopes é da Economia Pública da Comunicação, é coordenadora do GT específico sobre estudos de relações raciais e relações de gênero na Olympic Brasil. A Tamires Anunciação foi orientando a iniciação científica do Manuel. A Ana Veloso é pesquisadora da Federal de Pernambuco, mas é da EPC, né? Isto está claro nos textos. E a Rafaela Martins também, né? É da EPC, mas desenvolve um trabalho à parte agora no doutorado. Isso para deixar claro, né? A gente às vezes faz relação com figuras masculinas para delimitar algumas coisas, mas não, né? Elas que se interessaram em pesquisar esses assuntos. E aí é importante também, Guilherme, para que a gente veja que há pessoas que já pesquisam isso e às vezes o problema é dar a difusão necessária, né? Com certeza, Anderson. Acho que, inclusive, para gente que não pesquisa diretamente o tema ou que lê, digamos, alguma coisa, se interessa até pelos debates, de também pensar essas questões e problematizar é, das nossas pesquisas particulares, né? A própria estruturação dos nossos trabalhos, né? Então, acho que uma discussão que é válida citar autoras, citar autores e autoras negros e negras também, né? Para a gente também não acabar dentro dos nossos trabalhos reproduzindo uma mesma estrutura que é hegemônica de um lado branco ocidental masculino, né? E acho também que é importante uma coisa, acho que ficou mais claro no último episódio sobre as relações de gênero, o patriarcado, que muito dessas análises, digamos, pós-modernas ou dessas teorias que fogem do marxismo
acabam por fugir por um aspecto também prático de o marxismo e o campo não darem tanto abertura como se interessarem pelos temas, né? Eu acho que isso é muito central para a gente pensar, né? Por que que fazendo a nossa autocrítica enquanto homens e que estudam e pesquisam no campo do marxismo, né? Qual que é o nosso papel nesse silenciamento, nessa exclusão de certos temas, né? Acho que isso diz bastante também para a gente pensar o campo. E é sensacional ver, como o Anderson falou, né, uma maioria de pesquisadoras falando nessa série sobre o trabalho, apesar de nós aqui do Jogando Dados sermos maioria de homens, né, mas a Gabriela falando mais para ver como é importante também a gente abordar o tema, né, valorizar quem já está pesquisando isso há tempo, né, e às vezes a gente não conhece, eu não conhecia, tá certo que eu sou relativamente novo na área, né, diria um pouco mais velho que a Gabriela na área, mas novo também, às vezes a gente não conhece as pesquisadoras que já fazem pesquisas nesse sentido, e por isso é importante aqui no podcast também a gente ir nos nossos trabalhos prestarmos atenção nisso, né? Valorizar quem já pesquisa, quem aborda os temas, também como uma crítica à própria estrutura acadêmica hegemônica, né? Então acho que os dois episódios colocaram questões muito interessantes, né? Que a gente não pode, acho que, deixar de lado, né? Acho que a discussão, claro, né, dos limites, como ficaram claros nos dois episódios sobre a inclusão dentro do trabalho, né, sobre os limites de políticas públicas para atuar no sentido de mitigar as desigualdades, os limites que essas próprias políticas e atuação do Estado como um todo têm, mas a gente também não pode negar dentro da nossa área, né, a crítica acadêmica marxista, os nossos limites, as problemáticas que nós absorvemos, mesmo que inconscientemente, né, a gente tem que tomar consciência e atuar no sentido contrário. Acho que os dois episódios foram muito importantes nesse sentido e as pesquisadoras merecem nossa atenção, tanto e de trazermos para a discussão desses temas específicos, como para discutirmos outros temas, né, que também é outra questão que foi colocada nos episódios, né, não é só para discutir esses temas em específico, é para discutir todo o conjunto da área, né, então acho que isso que fica para a gente como autocrítica também, né, enquanto campo no geral e até dentro do Jogando Dados. Isso, né? Lembrando que a gente teve a primeira convidada foi a Helena, né? Helena Martins, professora da Universidade Federal do Ceará e enfim, líder do grupo de pesquisa Telas, editora da revista Petic, e a gente teve a Verlane falando sobre trabalho cultural, né? Mas realmente são episódios que a gente são preocupações que a gente precisa ter, porque há pessoas muito boas, né? Pesquisadoras muito boas na área também. Não é isso, Gabriela? Você queria também comentar mais alguma coisa referente a esse tema? Eu queria ressaltar uma coisa que o Gui falou, que muita gente acha que o marxismo não vai tratar disso, né, do feminismo, do racismo e tal. E nesses episódios, nesses dois últimos, a gente vê que por mais que não seja de forma direta, trata sim, porque é uma coisa toda estrutural mesmo, né, uma coisa toda da estrutura do capitalismo. Então a gente consegue entender que os estudos marxistas podem também englobar todas essas questões que estão em alta hoje em dia, né? E outra coisa que eu queria falar também é que esses dois episódios, por serem temas mais recorrentes nas redes sociais, eles foram os dois que mais tiveram alcance e curtidas e tal. Inclusive o da Rafaela, né, que foi o último agora, o Instagram mandou uma mensagem até falando que o desempenho dele estava sendo maior do que 90% das publicações anteriores. Então, claro, um pouco também é porque a Rafa tem Instagram, compartilha no Instagram, um pouco talvez porque a Tamires também tem e faz o mesmo, mas também porque é um assunto que todo mundo quer falar hoje em dia, né? E é legal a gente ver como a gente pode falar disso aqui
envolvendo o marxismo, né? Que está tudo dentro dessa estrutura do capitalismo e que provavelmente a gente nunca vai deixar de ser machista e de ser racista enquanto estiver nessa lógica capitalista, né? Exato. Com isso, a gente passou por todos os episódios, né? Então, os episódios com pessoas convidadas. Eu acho até que eu devo ter falado uma pessoa a mais, porque são 10 da série. Mais dois, né? Um é a introdução. Dois deles, né? Um é a introdução e este encerramento é conosco, né? Fora esses, foram 8 com convidadas e convidados. Né? E o do Júlio acabou dobrando. E aí, queria deixar agora o espaço aberto para vocês, mesmo para uma avaliação geral, né? Da importância tanto de ter gravado, né? Porque a gente discute antes, tenta fazer leitura de textos, até para preparar a pauta, preparar as perguntas, e vai conversando durante as gravações, né? Mas quanto foi importante participar desse processo enquanto pesquisadora e pesquisador em formação, de ter tido acesso a esse conjunto de informações sobre a categoria trabalho, que é na perspectiva que a gente trabalha marxista, né? Até mesmo indo direto ao Marx, mas também uma perspectiva de uma economia política da comunicação, né, como é o nome do meu grupo de pesquisa, do grupo de pesquisa que eu co-lidero, que é de deixar claro que é uma crítica da economia política aplicada à comunicação. Né? Então, primeiro Gabriela e depois Guilherme, né, como o que vocês tiveram, né, de frutos positivos individualmente, o que vocês vislumbram coletivamente da importância destes 10 episódios. Gabriela. Bom, eu queria ressaltar também, antes de falar sobre como foi para mim, que no dia 17 de julho a gente atingiu a marca de 1000 plays, né, no Jogando Dados. Então foi bem legal pra gente, que alcançou tudo isso de ouvintes. Às vezes eu fico até, falando agora desse lado mais pessoal e sentimental, eu fico até pensando assim, o que faz o Manuel me colocar num negócio desses que o que eu tenho de especial, porque é uma coisa muito marcante para mim. Eu tô aprendendo demais com o Jogando Dados, eu tô conhecendo todo mundo que eu vou citar daqui para frente nos meus artigos, eu tô conhecendo aqui no Jogando Dados, então, para mim, às vezes eu fico até emocionada de pensar que eu tô podendo participar desse projeto. Para mim é muito gratificante. Eu sou muito agradecida ao Manuel, mais uma vez, que é meu orientador, né? E, bom, eu acho que está trazendo, como eu já falei, muito conhecimento. Cada episódio que passa, a gente aprende mais, né? E eu tô aprendendo demais mesmo. Acho que é isso. A função de formação é justamente a gente conseguir ter esse processo desde a graduação mesmo, né? Então, para a gente também, eu falo não enquanto seu orientador, é importante ver essa vontade, enfim, essa disponibilidade para tratar dessas questões que a gente sabe, né, que não são tão fáceis para um nível de graduação, pelo jeito que é a formação dos nossos cursos de comunicação. Guilherme, você tem a nos dizer, se quiser destacar também algum episódio que foi marcante dentre esses 10. Não vou me distanciar tanto da Gabriela, acho que eu saí recentemente da graduação, claro que fiz algumas aulas no mestrado, já tinha feito iniciação científica na graduação, mas para mim também é uma experiência muito legal, desde que a gente está pensando, né, como tirar essa ideia de entrar nessa disputa de um campo não só acadêmico, né, mas também para além da academia, né, que acho que é bastante isso do Jogando Dados, né, então não tem aula sobre o tema na graduação. Uma coisa que as pessoas acham que todo mundo lê Marx na graduação também não lê, né? Então não lê Marx, não lê quase economia política da comunicação, se lê, né, no caso. Então acho que é uma ferramenta interessante, né? Mas também eu vejo como um início, né? A gente até estava comentando no grupo sobre os episódios de um pouco mais de 1 hora. Acho que o podcast é para dar esse início, né? Para colocar algumas questões, fazer a gente pensar e no final das contas a gente vai ter que recorrer à leitura, a se aprofundar, algum curso, entrar mais no campo, né? Acho que isso é bem interessante, pelo menos é o que eu faço com o podcast, né? Ontem mesmo eu estava
ouvindo um podcast sobre um texto do Sartre e nunca li nada do autor, mas eu estava ouvindo e não tem como, acho que tirar todas as dúvidas ou chegar a definições com 100% redondinha somente ouvindo, né? Acho que o podcast faz esse caminho também de incentivar, de colocar questões para a gente pensar. E acho que todos os episódios são muito importantes para mim nesse sentido, assim. Em um momento eu tenho os podcasts muito como formação, assim, colocar questões para eu pensar, né? Quando estou fazendo alguma atividade, lavando louça, limpando a casa, quando podia ir na academia, alguma coisa assim. E agora na produção ainda mais, né? Como você falou, Anderson, eu, você, o Manuel, Gabriela discutindo pauta no grupo, né? Às vezes até aparece alguma questão, a gente fica, pô, será que é isso? Será que é aquilo? Como coloca a pergunta? Esse é um trabalho que a gente aprende bastante também, né? Essa atividade. Acho que de destaque de um episódio, acho que eu deixaria o com o Rodrigo, sobre o conceito marxista de trabalho, que eu acho que é fundamental nesse momento de leituras que veem trabalho em tudo, mas também no campo do trabalho digital, por ser não, nem sempre ser o caminho ser voltar ao Marx e depois continuar, né, a leitura buscando análise, interpretações a partir da obra dele. E os dois últimos que eu acho que são fundamentais, né? Se a gente não incluir questões de gênero e raciais nas nossas discussões enquanto sociedade, enquanto campo acadêmico, enquanto mesmo podcast, a gente vai estar fadado, digamos, ao fracasso, né? Acho que o que fica dessa série, complementando com os episódios com o Júlio, com o Rodolfo, fugindo um pouco da parte teórica e pensando mais na parte concreta, é isso, né? Acho que tudo leva para uma pergunta, que sociedade nós queremos, como podemos pensar em formas alternativas de sociabilidade, né? Acho que é isso. Foi muito legal estar aqui com vocês, gravando. Esperamos que as pessoas também estejam aproveitando e curtindo Jogando Dados, né? Já com mais de 1000 plays, já estamos até com anunciantes batendo lá na porta, querendo colocar publicidade nos nossos episódios, mas acho que ainda não. Nosso compromisso é com a ciência. É isso, gente. Acho que obrigado aí. E queria ouvir também de vocês, Anderson, Manuel, como foi a avaliação de vocês da série, vocês que já têm uma carga de leitura acumulada sobre o tema, né? E se acrescentou questões, se vocês saíram satisfeitos também do que a gente atingiu com essa série de quase 10 episódios, né? Vou começar a responder. Acredito que sim, né? Foi importante porque era uma reclamação, e essa é a palavra melhor, que eu tinha já há algum tempo, que a gente não conseguia elaborar espaço de formação, né? Acabava que eram sempre encontros no grupo de pesquisa de economia política da Intercom, né? Que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, ou nos eventos bianuais da Olympic Brasil, mas cada qual no seu GT ou nas mesas, enfim. A gente ainda não conseguiu fazer, além, claro, né, a gente tem recentemente os 2 cursos em parceria ou com a Olympic Brasil apoiando da revista EPTIC, que vem tentando fazer esse processo de formação, ainda também por questão de necessidade financeira do periódico. Mas ainda é pouco, né? Porque vocês, o próprio Guilherme já participou do curso, Manuel que foi professor dos dois, a gente sabe a dificuldade de ter uma formação mais próxima a uma base que a gente defende, né? E isso só ampliando esse processo, e creio que a série sobre trabalho, quando a gente pensou que era algo necessário, primeiro porque é um conceito que vem sendo interpretado, mesmo por quem tenta a base de Marx, vem sendo interpretado de formas diferentes, né, de possibilidades. E também, para quem não busca ser marxista na EPC, e essa questão não é algo essencial, enfim, para estudar na EPC não necessariamente você tem que ser marxista, né? A gente discutiu o texto de anarquista, a gente discute a gente apresenta informações de pessoas que são da perspectiva crítica da comunicação e que estão na economia política, ainda que isso vai virar um episódio específico para discutir essas contradições internas, digamos assim.
mas a categoria trabalho é fundamental, né, para a gente analisar a sociedade capitalista de uma maneira geral, é isso que a gente acredita. E esses episódios serviram para construir um espaço de formação que, a partir de agora, a gente pode sugerir para as pessoas. Então, a gente tem 10 episódios, 8 temáticos, que a gente pode sugerir para novas e novos pesquisadores, né, ou para pesquisadoras e pesquisadores que queiram se aprofundar na nossa perspectiva de economia política da comunicação. A gente pode sugerir para escutar, e é algo que a gente cita, claro, né, artigos científicos, livros e tudo mais, mas que pode ser mais prático, digamos assim, nessa realidade corrida que a gente tem de publicar muito, de ler muito, de ter muita informação, muita live, muito texto e tudo mais, né? Ajuda a dar esse pontapé, ou literalmente, como diz o nome do podcast, a jogar dados para que as pessoas corram atrás e formulem suas informações, né? Então foi importante para isso, e a gente já tem um monte de outras coisas programadas nesse sentido também, né? Tem a série tentando responder a pergunta sobre como jogar dados todo sábado, com importantes pesquisadoras e pesquisadores, não só específicos de economia política da comunicação, mas de áreas afins também. Enfim, está tentando trabalhar nesse processo para tentar reverter, né, uma situação de poucos espaços ou poucas possibilidades de formação, seja com jogando dados, mas também, repito, né, com o curso da revista, com os cursos da revista Epetic na própria Lepic Brasil. Não é isso, Manuel? Bom, então acho que essa série ela veio para dar conta ou, enfim, se propor a participar desse processo, que é da ideia da formação, né, que o Anderson estava falando agora de maneira tão bem pontuada. Talvez isso eu não vou me estender nessa avaliação, mas valeria assim um tempo, um momento para a gente dizer assim que de onde vem, né, o interesse em fazer o podcast e tal, e como a gente foi juntando essas forças. O que ajuda até a responder a questão da Gabriela sobre o que tem de especial tal, né? Porque basicamente a nossa questão já de um tempo para cá, primeiro discutindo com o Anderson, era isso: a gente precisa buscar outros caminhos, né, da divulgação, vamos dizer assim, da produção da EPC, e aí fomos juntando as pontas, né? Então, o Anderson é um cara que já trabalha com essa dimensão da linguagem, né, dos podcasts, aí o Guilherme, que estava aqui primeiro como meu orientante de iniciação científica, agora como mestrando, também é uma pessoa que lida muito bem com essa linguagem, com esse caminho, que eu falei, bom, então parece que por aí é uma das formas da gente fazer disso existir, né? E a Gabriela apareceu o ano passado como aluna, né, como estudante na disciplina de Teorias da Comunicação, e era uma estudante que estava frustradíssima com o fato de que os governos, enfim, o governo protofascista que nós temos agora no âmbito federal, cortando bolsas, etc. Então, postou no Facebook alguma coisa dizendo por aí, que estava completamente transtornada, tal, de ver que as possibilidades dela de pensar em pesquisa, tal, em ciência, era uma coisa em descrédito no país e com dificuldade de financiamento. Então a gente foi juntando essas coisas, né? E esses episódios agora, eu acho que foram deixando isso muito evidente, o nosso esforço de formação, que é um esforço nosso também, de pensar as ideias da EPC, pensar as temáticas mais relevantes e importantes, e colocá-las em debate nesse formato de podcast, chamar as pessoas para participar, e botar, eu acho, duas coisas à mostra que ficaram para mim evidentes nesses dois últimos episódios em especial. Primeiro, que a EPC tem muito a falar sobre uma série de temas que nos parecem, em geral, ou pareceriam, né, a um certo pensamento específico, mas limitado, vamos dizer assim, né? Então, são a ideia de que a EPC tem coisas a falar sobre temas, né, que são estão aí no momento, que
tocam os estudantes de graduação, tocam as vidas práticas das pessoas, né? Os jornalistas de informação, os publicitários de informação, o pessoal da ciência da informação em informação, relações públicas em informação, enfim, são temas que têm aparecido e a EPC tem coisas a dizer. Mas também o contrário, né? A ideia de que esses temas fazem a EPC se mexer e pensar os seus próprios fundamentos, tal, né? Dar mais ali uma volta no parafuso, ou como a gente tem dito já desde o começo, né, pensando aí nos argumentos do César Bolanho, dar esse passo atrás, voltar e repensar elementos teóricos. Então, eu acho que esses 2 últimos episódios deixaram isso muito evidente, com as presenças, né, muito importantes. A Tamires é uma estudante de graduação agora que está se formando, a Ivonete, uma pesquisadora já de mais longa data, mas que está começando a fazer um debate mais presente na discussão do racismo, né? A Ana Veloso, que fez uma pesquisa incrível sobre as condições de trabalho da mulher no âmbito, principalmente da profissão do jornalista, e a Rafaela, que está aí fazendo uma trajetória, buscando uma formação internacional, sob agora a orientação de professores em Portugal e a participação do César na sua orientação, enfim. Então a gente vai mostrando que essas pessoas estão se mobilizando, né, e buscando caminhos de pesquisa. A Ivonete disse aqui para gente, né, que foi fazer o pós-doc nos Estados Unidos, enfim, mobilizando uma série de esforços, né, que todo mundo vai se embrenhando nas suas dimensões aí, visando a formação, e que eu acho que o podcast tem mostrado que isso é um caminho, é uma questão muito relevante para a EPC. A formação dos quadros, desde a graduação, né? A, a anedota tradicional é assim, pô, Indústria Cultural, Informação e Capitalismo do César Bolanho é o livro clássico, precisa ser lido. Aí as pessoas vão ler e falam assim, nossa, mas aquilo é muito difícil, tal, né? Você está lá nos primeiros capítulos, você empaca numa nota de rodapé sobre o Habermas, que é quase 2 páginas, tal. Então o pessoal tem uma densidade ali a ser tratada, e a gente tem tentado fazer no podcast sem, vamos dizer assim, reduzir ou fazer essa discussão se tornar mais rebaixada, digamos assim, né? Pelo contrário, nós estamos fazendo um esforço que é o esforço do professor, né? O esforço do didatismo, de tentar fazer o debate, de pegar os conceitos com calma. Então, a ideia que o Anderson desenvolveu do como jogar dados também tão importante. Acho que a gente tem cumprido esse papel, e esse tema do trabalho em geral é um dos temas que está agora na crista da onda, e essa série eu acho que se apresenta como um dos elementos, sem cair nas modas, portanto, né? Pô, tem uma moda nova aí que um autor fulaninho que apareceu que a gente deve seguir, então sem fazer isso, ao mesmo tempo sem deixar de fazer o debate das coisas que estão aparecendo. Então, mostrando os conceitos, apresentando os fundamentos e enfrentando os problemas que vão se mostrando como relevante a cada momento. Então, acho que a gente cumpriu esse papel. Quero agradecer muito o trabalho que o Guilherme tem feito e a Gabriela, né, na organização das redes sociais, na organização e edição do nosso podcast, e agradecer muito ao Anderson, que é uma condução, uma liderança sempre muito tranquila e ao mesmo tempo muito efetiva, que sabe quais são os pontos que está interessado em fazer. Então acho que a gente formou uma parceria aqui, e que vamos agora, eu espero daqui para frente, ampliar e mostrar com novas pessoas, rodando aqui a nossa bancada, trazendo novos temas, mostrar que a EPC está aí com vigor para enfrentar os desafios que o capitalismo nos coloca. É isso por hoje. Acho que é essa a discussão, né? A gente fez uma boa avaliação. Obrigado, Guilherme. Até a próxima semana. Pô, eu que agradeço. Eu achei que ficou além do que eu esperava, né? A gente debateu sobre fazer uma avaliação da série. Acho que passamos por todos os episódios, colocamos questões. Acho que
agora é continuar as discussões já com novas ideias que temos aqui, né? Claro, dentro dos nossos limites também. E convidar o pessoal, né, para mandar sugestões, dicas, para ajudar a gente nessa divulgação, né? Que também nós não somos um grande veículo que tem um grande público, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho também de formiguinha aí da divulgação e crescemos juntos, né? Obrigado, Anderson, pela condução aí. Hoje assumiu o nosso papel. Invertemos aqui a mesa e acho que deu bom, né? Você está recolhendo os dados, lançando eles novamente e até a próxima semana. Isso. Foi bom que foi mais fluido. Né? Às vezes parece que é bagunça, mas tem alguma organização nisso tudo. Gabriela, obrigado. De novo, deixar claro, né, que é muito importante ter essa presença aqui, para além de ser uma mulher na nossa equipe, mas porque é importante que já na graduação a gente consiga discutir, debater, enfim, acompanhar essas discussões, né, num nível hierarquicamente mais próximo, né? A gente escuta muito e vê muita situação de porque é graduando, porque é mestrando, porque é doutorando. Não, a gente tem que trabalhar na formação em todas as etapas, né? Até a próxima semana e obrigado por mais uma participação, né? Gostei que você falou muito hoje. Obrigada, Anderson. Eu que agradeço. Eu acho que a EPC ela me acolhe muito e graças ao Jogando Dados a gente pode se conhecer e isso é muito importante para mim também. Muito obrigada de novo, Manuel, Guilherme, e um beijo para todo mundo aí. Manuel, obrigado pela parceria. Acho que vale a pena dar novamente aquele recado sobre o grupo de pesquisa da Intercom e até a semana que vem. Eu que agradeço, Anderson, a parceria. Tem sido sensacional trabalhar contigo, cara. E é isso. Pessoal, está aberto as chamadas para envio de trabalhos para o nosso GP de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura na Intercom, no evento da Intercom, que esse ano vai ser, dadas as condições, um evento plataformas digitais. Então, convido todos a apresentarem os seus trabalhos, todo mundo que está ouvindo e que tem feito, desenvolvido suas perspectivas pela via da economia política da informação, comunicação e cultura. Dizer que o nosso GP sempre é muito aberto e interessado em fazer os debates e acolher as pessoas e a gente aí fazendo a formação como a gente está discutindo aqui. Valeu, Gabi, valeu, Gui, valeu, Anderson. Até a próxima. Antes de terminar, 2 recados. A gente definiu e está no site olepic, com 2cs.org.br, que o 8º encontro da Olepic Brasil será em outubro e na modalidade virtual a gente vai priorizar as atividades dos grupos temáticos, que passarão a ter uma mesa a cada. É por isso que o evento vai do dia 12 até o dia 23 de outubro, né, de segunda a sexta-feira, mas assim, vai flexibilizar o tempo necessário para a participação do evento e ter o certificado do evento, né? Então a informação está lá no site da Olepic Brasil. A gente diminuiu o valor das inscrições e criou uma categoria de ouvinte, né, para quem quiser acompanhar os trabalhos em algum grupo temático, já que a ideia é que a transmissão das mesas seja feita ao vivo e de acesso gratuito. Além disso, a gente abriu, né, uma parceria da Olepic Brasil e realização do CEPCOM, né, do Grupo de Crítica da Economia Política da Comunicação da UFAL, a chamada de resumos simples, né, de até 15 linhas, para a primeira jornada nordestina de pós-graduandos e pós-graduandos em comunicação e futebol. A gente tem alguma abertura para áreas afins também, que a chamada vai até o dia 21 de agosto, e o evento acontecerá de 9 a 11 de setembro também, né, de forma virtual, e é um pré-evento do 8º encontro da Olepic Brasil. Para o Nordeste, porque é um teste do formato, enfim, também por estarmos por necessariamente ser algo virtual, exigiria muito se fosse já nesse primeiro momento nacional. Além de tudo, é a primeira atividade, né, de uma rede que já tem, eu acho que 4 ou 5 estados diferentes do Nordeste representados, que é a rede nordestina de estudos em mídia e esporte, que a gente vai lançar tanto com a jornada quanto com a mesa, numa mesa virtual no Laboratório de Estudos de Mídia e Esporte, né, no canal do YouTube do Leme, da Estadual do Rio de Janeiro, no dia 4 de setembro. Então,
tem algumas atividades rolando, acompanhem especialmente no site da Olepic Brasil, olepic.org.br. Nós nos vemos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais de informação. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadospod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, Jogando Dados Pod, ou para o nosso Instagram, Jogando Dados Podcast. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores, como Spotify, Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanha. Ajude a divulgar e recomendar para amigas e amigos, companheiros e companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-El, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CEPCOM-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Anderson Santos, Gabriela Fernandes Silva, Guilherme Bernardi e Manuel Dourado Bastos. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuza. As artes para a divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima e lembre-se, fique em casa.